Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha hoje um dia muito feliz, muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da China. Nem tudo são flores e progresso no gigante asiático. Existe também muita preocupação com o futuro. Vamos falar sobre as lavouras da América do Sul. Você vai ver que os carrapatos causam enormes prejuízos aos bovinos, principalmente agora nessa época do ano. Vamos mostrar que o estado da Bahia desponta como um estado promissor na produção de grãos e fibras, principalmente o algodão. E você vai ver que o mercado de uvas do Chile deve perder o seu mercado para uvas produzidas no Peru. E o Guido Juliano Martins de Araújo vai falar de um tema muito interessante. Ele vai falar sobre crédito rural e empresarial. A Goiás Fomento, a empresa do governo aqui do estado de Goiás, está com uma linha especial de crédito para produtores rurais e empresários, com juros de 6% ao ano, um ano de carência e 48 meses para pagar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as lavouras da América do Sul. O bom desenvolvimento das lavouras da América do Sul, ela é fundamental para que se confirmem as atuais estimativas apontando o crescimento da oferta mundial de soja para o ano 2022-2023. Aqui no Brasil, a temporada 22-23 já iniciou em meio às incertezas. Conforme dados divulgados pelo Boletim do CPEA, diante dos baixos estoques, produtores estão resistentes em comercializar a safra 22-23 de forma antecipada. Agentes consultados pelo CPEA sinalizam que apenas aproximadamente 20% da temporada foi negociada, o que pode deixar a disponibilidade no mercado spot nacional maior, à medida que a colheita avançar. No campo, as condições climáticas desfavoráveis na Argentina e também no Paraguai está gerando otimismo para os agentes nacionais que esperam uma maior demanda global por derivados de soja no Brasil. Por enquanto, a safra brasileira é estimada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, em volume recorde de 153 milhões de toneladas. E agora vamos comentar sobre o mercado de uva, principalmente aquelas produzidas lá no Peru. A posição do Chile como maior exportador de uvas está sendo ameaçada pelo crescimento dos envios do Peru. Diferentemente do Chile, que vem de queda na produção ano a ano, o Peru não registra diminuições em suas produções desde a safra 2001-2002. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a produção de uvas da safra 22-23 lá do Chile está projetada em 737 mil toneladas, enquanto a peruana deve totalizar 766 mil toneladas. Já no quesito exportações, as do Chile estão previstas para somar 555 mil toneladas, representando 75% da produção total. No Peru, a participação das exportações deve ultrapassar a do vizinho concorrente em cerca de 76% da produção, o equivalente a 585 mil toneladas. Se a estimativa se confirmar, esta será a primeira temporada com o Peru na liderança do ranking de maiores exportadores mundiais. Vale lembrar que os dois países são exatamente dependentes das exportações e também são complementares. Enquanto os peruanos exportam de novembro a fevereiro, os chilenos exportam de fevereiro a maio. Outro fator importante é que os dois países possuem os Estados Unidos como principal comprador. No entanto, a cada ano que se passa, os embarques chilenos para a América do Norte estão caindo. E agora você vai ver que os carrapatos causam enormes prejuízos aos bovinos, principalmente agora nesta época do ano.
com o fim da primavera e o fim de temperaturas mais baixas em todas as regiões do país. Quem comemora a chegada do verão são os carrapatos, principalmente conhecido como carrapato de boi. Esses carrapatos causam um estrago violento tanto na produção, principalmente na produção de leite e também de carne. Conforme dados divulgados pela DECOI, após um ciclo mais lento durante o inverno, quando o parasita entra em estado de hibernação, a praga volta com força total neste período de condições ambientais favoráveis, baseada nas condições climáticas quente e úmida da estação, que é devido à elevada quantidade de chuvas. E de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa, a pecuária brasileira soma prejuízos anuais na casa de 2 bilhões de dólares devido à infestação do carrapato do boi, que causa doenças e problemas chaves nos animais, como a tristeza parasitária bovina, a TPB, e que traz aí para um quadro, vamos dizer, de clínico de febre, letargia, apatia, desidratação, alteração das mucosas e perda do apetite e também do peso. É uma doença que eleva os custos da propriedade com o tratamento do animal infectado e gera prejuízos pela deficiência reprodutiva alimentar, além de elevar o óbito em casos mais graves. E agora vamos falar do estado da Bahia, que desponta como um estado promissor na produção de grãos e também fibras. E quando se fala em fibra, estamos falando do algodão. O fim do ano de 2022 lá na Bahia foi muito comemorado após a divulgação do Produto Interno Bruto Baiano. Dos principais municípios em 2020, o levantamento mostrou qual é o grande campeão do agronegócio em todo o Brasil. São Desidério, que fica no oeste baiano e, de acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos Sociais da Bahia, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o PIB agropecuário do município de São Desidério é da ordem de 3,5 bilhões de reais. A economia de São Desidério é baseada fundamentalmente no setor, mais precisamente na produção de grãos e fibra. O município tem a maior área territorial plantada da Bahia e é o maior produtor de algodão do Brasil. Em 2019 e 2020, as atividades agrícolas lá na Bahia registraram um crescimento superior a 10%, aumento observado em detrimento à pandemia global da Covid-19, que afetou todos os setores da economia. Entre os 3 principais atividades do setor produtivo do agronegócio, indústria e serviços, o campo foi o único a fechar o período em alta, considerado o celeiro produtivo do agro baiano. O oeste da Bahia é onde ficam localizados os municípios que lideram o PIB agropecuário, além de São Desidério, encabeçam a lista Formosa do Rio Preto, Correntina, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. A soja e o milho e o algodão continuam sendo os carros-chefes da produção. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou pouca movimentação nos preços no decorrer agora da última semana. Segundo a consultoria Safras e Mercados, o nível de oferta segue melhorando com o retorno dos pecuaristas ao mercado. Em alguns estados, os frigoríficos atuam, vamos dizer assim, de maneira retraída nas compras. A exemplo de São Paulo, com a sinalização de que as escalas de abate estão bem posicionadas, com unidades avançando na segunda quinzena do mês, e no mercado paulista aponta safras a unidades fora de compras. Em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, as escalas, vamos dizer assim, não estão alongadas como em São Paulo, e os frigoríficos estão um pouco mais ativos. Para os próximos dias, vale prestar atenção na estratégia dos pecuaristas na região centro-norte do país, considerando que as pastagens estão em boas condições, e vale atenção também para o escoamento dos cortes no mercado atacadista e o ritmo da exportação brasileira.
E agora vamos falar um pouquinho da China. Nem tudo são flores e progresso no gigante asiático. Existe também muita preocupação com o futuro. Só para você ter uma ideia, a China tem 20% da população mundial, mas apenas 7% da área agricultável, isso de acordo com a FAO. No ano 2000, a China era autossuficiente em alimentos. Já no ano 2020, o índice de autossuficiência foi de 77%, com projeção de cair para 65% em 2035. Apesar da preocupação já existir, foi durante a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, agora em 2019, agravada pela pandemia da Covid-19, que a alimentação assumiu maior importância para as lideranças chinesas. As preocupações do governo chinês com a segurança alimentar têm alguns fatores subjacentes, quais sejam: a China talvez nunca volte a ser autossuficiente em alimento, ao contrário, vem perdendo competitividade. Crescem as dificuldades políticas e culturais de comprar terras em outros países para manter um canal exclusivo de exportação. O dinamismo de alianças políticas e comerciais constitui um cenário de difícil previsão no médio prazo. Acirram-se as mudanças climáticas globais que podem deprimir a sua produção agrícola e elevar os seus preços. Apesar de a soja ser originária lá da China, o país importa mais de 80% da soja que consome. E o pior de tudo, o arco de fornecedores está se estreitando. Em 2021, houve um aumento de 18% na importação de grãos da China, atingindo um total de 165 milhões de toneladas. Os chineses se mostram muito preocupados com o fato de o mercado internacional de alimentos ser dominado pelo assim chamado ABCD, ou seja, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. A China estuda fórmulas de influir decisivamente no mercado, criando mecanismos que lhe deem o controle de suas importações, especialmente de carne, leite, soja e milho. E depois do intervalo nós vamos falar de uma linha de crédito muito interessante para o pequeno e médio produtor rural, independente, e também se pode ser um grande produtor com taxas de 6% ao ano e 48 meses para pagar. E você vai ver que o Brasil tem novas regras para o georreferenciamento rural. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O problema mora na divisa de Goiânia com a Badia de Goiás, mas para o Jornal do Meio Dia não interessa. O que interessa para nós é resolver o problema e vamos cobrar ao vivo das autoridades. Lá tem muita buraqueira, falta de iluminação, resultado, muitos acidentes no local. Bater num buraco desse daqui até mesmo vinha a óbito, igual aconteceu um acidente agora no sábado aqui no setor por conta disso. Participe com a gente ao vivo, Jornal do Meio Dia, 11h30 para você. 985-197000, esse é o seu WhatsApp. Vem! Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Precisou? É Capra! A Rádio das Grandes Promoções começa o ano renovando a sua casa com a promoção Caminhão de Prêmios 99,5 que vai sortear de uma só vez Smart TV LED, geladeira 245 litros, fogão com acendimento automático, guarda-roupas 6 portas, sofá 5 lugares, cama box casal, lavadora de roupas, micro-ondas e mini system. Fique ligado na melhor rádio
e saiba como concorrer a todos esses prêmios. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Mais uma da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Já imaginou passar a tarde inteirinha fofocando? É a bomba do momento. De segunda a sexta, 4 da tarde, tem Fofocalizando. Maria Luísa da Silva necessita de sangue qualquer tipo. Doações na Santa Casa de Misericórdia, no setor americano do Brasil. Informações pelo telefone 32 54 42 83. Tenho medo, Nita. Eu tenho muito medo. Medo de quê? De quê? De me apaixonar outra vez. E eu não quero, Nita, não quero me apaixonar por José Miguel. No coração, não se manda, Tininha. Te amo. Hoje, 5h15 da tarde. Talvez não acredite no que vou dizer, mas é a primeira vez na minha vida que estou realmente apaixonado. E isso significa que não vou desistir de você. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre georreferenciamento. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, divulgou as novas regras para georreferenciamento de imóveis rurais. Essas mudanças já estão previstas na segunda edição do Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, que foi publicado no dia 23 de dezembro agora do ano passado. As regras passarão a vigorar, já estão vigorando desde o último dia 30 de dezembro. O georreferenciamento é uma medida obrigatória para a realização de desmembramento, remembramento, parcelamento, transferência de imóveis rurais e casos envolvendo processos judiciais de áreas a partir de 100 hectares. Com as novas regras, poderão ser incluídas no trabalho de georreferência novas metodologias de levantamento, como sensoriamento remoto, com uso de drones. Segundo o INCRA, os novos procedimentos não têm impacto imediato para os proprietários de imóveis rurais. Para o profissional responsável pelo trabalho de georreferenciamento, haverá mais possibilidades de medição, gerando economia na contratação do serviço. Técnicos credenciados podem encaminhar dúvidas sobre as novas regras para o endereço eletrônico cnc@incra.gov.br. Segundo o órgão, em 2023 agora, oficinas de treinamento serão feitas com comitês regionais de certificação para dar suporte aos profissionais. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas, mas ele também é um dos diretores da Goiás Fomento. E nós vamos falar de um tema interessante, que é crédito rural, e que nós já falamos aqui agora na semana passada. Esse crédito pode ser para a área rural e também empresarial. A Goiás Fomento é uma empresa do governo estadual, do governo goiano, e está com uma linha especial de crédito para produtores rurais e empresários, com juros de 6% ao ano, 1 ano de carência e 48 meses para pagar. Guido, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo certo? Tudo certo. Então, se está certo e justo, vamos falar de dinheiro, vamos falar de uma oportunidade para você que é produtor rural. Se você quiser fazer uma usina fotovoltaica e colocar aquelas placas solares para não pagar energia cara,
você pode colocar que a Goiás Fomento banca para você. Se você quiser comprar uma vaca, um boi, cabrito, carneiro, porco, fazer cerca, curral, arrumar a casa, a Goiás Fomento arruma dinheiro para você, até R$100 mil. É isso, né, Guido? Exatamente, Antônio. E nós estamos com esta linha de crédito justamente para incentivar o agricultor, o pecuarista, por conta de que a gente sabe que após a pandemia, muita gente descapitalizou, outras ficaram endividadas e é a obrigação do Estado de Goiás, evidentemente, prover uma linha de crédito com juros menores do que o juro do mercado. Então, essa linha de crédito que vai até R$100 mil, nós temos um juro de 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano. É um juro subsidiado muito menor do que a taxa Selic. Então, justamente para ajudar o produtor rural. Quando você disse, Antônio, sobre a questão das células fotovoltaicas, a energia solar, nós financiamos sim. E não existe um juro mais barato para se colocar nas fazendas e existem muitas fazendas utilizando a energia solar para bater no seu consumo, principalmente na atividade leiteira em que você tem um consumo da ordenha, do tanque de resfriamento e assim por diante. Então, nós estamos emprestando. E também, Antônio, a gente está observando que a orientação para o agricultor plantar o seu milho safrinha com o capim no pé. Você terá uma silagem excelente se você, evidentemente, tiver o aconselhamento de um técnico, de um engenheiro agrônomo, e também você terá uma pastagem aí, a partir do momento que você colher este milho safrinha, você terá uma pastagem maravilhosa por mais ou menos 120 dias, com alto teor de proteína, e nós precisamos exatamente mostrar para o agricultor que muitas vezes pequenas transformações dentro da propriedade aumenta a quantidade de leite e, evidentemente, o produtor vai se capitalizar. Então, esta linha de crédito nossa, os 12 primeiros meses do financiamento, você paga somente o juro. E se você for um bom pagador, quer dizer, se o seu cadastro mostrar que você é uma pessoa que pagou em dia os seus compromissos, você, ao invés de solicitar um avalista, você pode exatamente entrar com um fundo de aval. Esse fundo de aval vai garantir a sua operação, mas eu digo e repito que após uma análise de crédito. Agora, se você quiser acima, se você precisar acima de 50 mil, aí nós emprestamos com garantia real. Nós vamos deixar o nosso número, o nosso WhatsApp, porque muitas vezes o produtor não tem tempo de escrever um texto, então ele manda um áudio para nós, eu sou um produtor de tal município e eu queria informação sobre tal linha de crédito. E nós estamos alertando as pessoas que há necessidade de um tempo para que esse dinheiro seja liberado, que é exatamente a juntada de documentos e levar a Goiás Fomento para aprovação desse financiamento. Então, é exatamente este o momento que você pode entrar em contato com a Goiás Fomento e nós vamos orientar e mostrar, indicar técnicos, seja da Emater, do Senar, para que possa seguir lhe orientar no projeto e que esse projeto seja o mais rápido possível a confecção dele e depois ser submetido à apreciação da nossa análise de crédito e você ter esse dinheiro o mais rápido possível, justamente para plantar o milho safrinha com o capim no pé. E só para você ter uma ideia, o objetivo, a insistência que o nosso programa está fazendo em cima desse projeto da Goiás Fomento, é porque é um projeto que qualquer produtor pode pegar. Suponhamos que você tem uma área que você vai gastar aí R$15 mil para plantar o seu milho com capim agora na safrinha. Você vai ter mais uma silagem de milho,
você pode ter uma silagem de capim, você pode ter um outro corte de silagem de capim e você pode ter um pasto até lá para agosto, setembro, um pasto verdinho e você pode ter no próximo plantio, se você dessecar esse capim, você vai ter uma baita de uma cultura muito produtiva, altamente produtiva na próxima safra. E você vai pagar isso tudo com 1 ano de carência. Então, a semente, o adubo defensivo, a Goiás Fomento banca tudo. Exatamente. Esse é o mote da coisa, né? Exatamente. É bom a gente relembrar que, como exemplo, R$50 mil, se você for plantar um milho safrinha, você poderá plantar em torno de 7 a 10 hectares. Lembrando que você poderá produzir de silagem de 30 a 50 toneladas de silagem por hectare. Quer dizer, você tem o alimento ensilado, o volumoso ensilado, e você terá um capim de excelente qualidade. Isso seguindo, evidentemente, as orientações agronômicas. Eu acho, na minha visão, muito particular, eu acho um negócio excelente. Não é questão de arriscar, não. É um negócio objetivo, um negócio certo e que funciona. E eu tenho certeza que você dá conta de pagar. Está aí o telefone, o WhatsApp da Goiás Fomento, é o 62 996527787, 996527787. Pega o telefone, manda um áudio para lá, fala o seu nome, o município de onde você é e o que você quer fazer. E se tem condição de pegar esse dinheiro ou não. Exatamente. E nós vamos indicar o técnico da região, seja Emater, seja Senar. Até da cooperativa, né? E da cooperativa também, ou seja, um correspondente que esteja credenciado na Goiás Fomento. Nós vamos orientar passo a passo para que você tenha esse dinheiro o mais rápido possível. E pode ter certeza absoluta, não tem juro mais barato do que isso não. 6% ao ano, 0,5% ao mês. Você pode tirar até R$100 mil, mas de maneira geral, a turma pequena e média prefere aí os R$50 mil, R$50 mil, você pode tirar até 10, 15, 25 mil, tanto que você precisar. Eu acho que vale a pena você entrar com essa. E só para finalizar, a Goiás Fomento também está com FCO, né, Guido? Exatamente. O nosso FCO, que até o ano passado, o limite máximo seria de 490 mil, a partir do dia 1º de janeiro agora, nós estamos operando com um FCO de R$2 milhões. Também é uma linha de crédito excelente e as regras são para qualquer outro banco que opera com FCO, né? Os juros são ligeiramente maiores do que esse que nós estamos falando aqui dessa linha de crédito altamente subsidiada da Goiás Fomento. É isso aí. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença, um grande abraço e até o próximo programa. Até a próxima. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Algumas pessoas querem que aconteça algumas pessoas querem que aconteça. Algumas esperam que aconteça. Outras fazem acontecer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.